Bom, vamos falar então sobre mais um problema que a gente vai resolver usando programação dinâmica, que é um problema de estatística. Tá? O problema é o seguinte, conhecido como os mínimos quadrados. É um problema fundamental de estatística, que é, eu te dou um conjunto de pontos num plano, então são pontos determinados por pares x, y, e eu quero achar a reta que minimiza, que melhor se adequa a esses pontos. Então, é um modelo para representar o comportamento desses pontos por uma reta. E eu quero a melhor reta possível. Então, essa noção de melhor reta possível está associada a uma medida de quão bom ela é, que, por sua vez, é uma medida de erro. Então, se pensar que a reta é expressa por y igual a x mais b, tem diferentes medidas de erro, mas tipicamente, a medida adotada, isso está num contexto de um problema de regressão, você quer criar uma reta que representa esses pontos, a medida que normalmente é adotada é conhecida por soma dos quadrados dos erros, que é o seguinte, para cada ponto xi, o modelo que você está criando, que é a reta, vai te dizer que o valor y correspondente deveria ser a vezes xi mais b. Mas o valor que você tem que foi medido é yi. Então, o erro naquele ponto, o erro dessa reta, é dado por yi, que é o valor medido, menos o valor que a reta te dá. E o que a gente quer, um modelo bom, é aquele que minimiza o quadrado desse erro, a soma total desses erros quadrados. Tá? A ideia de considerar o erro quadrado é para evitar que erros positivos e negativos se cancelem. Por isso que a gente considera o erro ao quadrado, que aí vai ser sempre positivo. Bom, essa técnica é uma técnica bem fundamental em estatística, que é, como eu falei, é regressão, e já se sabe que existe, dado um conjunto de pontos x, y, y, n pontos, existe uma fórmula para calcular os valores de A e B, o coeficiente, a inclinação e o ponto que intercepta o eixo y, que determina essa reta, eu consigo calcular diretamente a partir dos pontos. Tá? Então, isso aqui é dado do problema. Isso não tem nada a ver com a solução que a gente vai achar ainda. Isso faz parte do problema de regressão. Então, dados conjuntos de pontos, eu consigo achar a reta que minimiza esse erro ao quadrado. Ok? O problema que a gente vai trabalhar aqui, na verdade, é um problema mais geral. Que eu tenho um conjunto de pontos onde agora existem alternativas de modelo. Não uma reta só, mas um conjunto de retas. Uma sequência de segmentos de retas. Por exemplo, se eu tiver esses pontos aqui, traçar uma reta só pode ser um modelo muito ruim, porque vão ter erros muito grandes. Uma alternativa é eu traçar, como está desenhado aqui, 3 retas. Por que 3 retas? Por que não 4 retas? Por que não 5 retas? No limite, eu poderia traçar n-1 retas, certo? Uma reta para cada par consecutivo de ponto. E com isso eu vou... ali eu vou zerar o meu erro, porque eu vou pegar exatamente o valor de y em cada ponto. Mas isso me leva a uma outra medida que eu não falei ainda, que está associada com um bom modelo que é a parcimônia. Um modelo muito complexo, tem muitos parâmetros, no nosso caso aqui seriam muitas retas, porque cada reta são 2 parâmetros, é o A e B. Então, muitas retas são muito parâmetros. Um modelo que tem muitos parâmetros, ele tem muito custo para expressá-lo, não é desejável também, apesar dele ter um erro baixo. Porque é um modelo que é especializado demais, ele não generaliza para novos pontos de forma adequada, além de ter um custo de expressar esse modelo que pode não compensar. Você pode, com menos retas, ter um erro tão bom quanto, uma acurácia tão boa quanto, um erro tão pequeno quanto, e uma forma bem mais simples de representar esse modelo. Então, esse problema mais geral, que é o problema que a gente vai resolver, que é os mínimos quadrados segmentados, a ideia é você ter um conjunto de pontos, x, y, y, e você quer achar a sequência de linhas, segmentos de linhas, que minimiza uma função f de x, tá? Que essa aí é dada para você, tá? Mas os estatísticos elaboram uma maneira de balancear, Ela é uma questão do problema, de balancear essas duas medidas de qualidade, que é a acurácia do modelo, do quão bom ele faz, se adequa aos pontos, e a parcimônia, que é o número a complexidade, é o número de linhas. Menos linhas, menos segmentos de retas, melhor para a parcimônia, mas potencialmente piora a acurácia. Mais segmentos de linha, melhora a acurácia, mas piora a parcimônia. Então, eu quero expressar nessa função f de x um compromisso entre essas duas medidas. E uma forma de representar isso é por essa expressão aqui, olha.
Então, o f de x, que é uma medida aí do modelo, né? Ela vai ter um componente que tem a ver com os erros, ou seja, a acurácia dele. Esse ezão é a soma total da soma dos erros quadrados em cada segmento. Então, se eu uso 3 segmentos de retas, eu vou calcular a soma dos quadrados dos erros em cada segmento e somar esses 3 somas. Isso é o ezão. Tá? Mas eu tenho que colocar nesse cálculo aí também o fato de que eu estou usando 3 segmentos de retas. Então, meu modelo, né, tem 3 segmentos de retas. Como é que eu olho isso? Tá? Eu vou colocar nessa função f de x um custo a mais, c, para cada segmento de reta que eu usar. Então, se eu usar mais segmentos de retas, o meu E, que é o erro, tende a diminuir. Mas, por outro lado, eu tendo a aumentar esse componente aqui, porque eu tenho Czinho, que é uma constante positiva dada para cada linha, para cada segmento de reta que você usar. E aí, o objetivo é achar, né, as retas, o número delas e quais são elas que minimizam essa função, achando um bom compromisso entre erro e parcimônia. Ok? Esse é o objetivo. Então, aqui vem o desafio da programação dinâmica. Porque eu tenho diferentes maneiras de quebrar, né, de considerar diferentes retas aí, e mais, um número de retas variável. Né? Então, como é que eu exploro isso aí? Então, imagina que eu tenho J pontos, né, de P1 a PJ, e eu vou criar. Então, o primeiro objetivo e o grande desafio da programação dinâmica é você chegar na equação de Bellman. Como é que você quebra esse problema em subproblemas? Então, eu vou quebrar da seguinte maneira. Vou considerar os J primeiros pontos, né? Então, isso vai se generalizar para os N pontos. Né? Então, o APTJ vai ser, eu vou expressar como APTJ o custo mínimo, o melhor modelo, considerando os J primeiros pontos. E eu vou usar E e J para ser a soma dos quadrados dos erros. Quando eu representar os pontos do PI ao PJ por uma reta. Tá? Então, se eu traçar uma reta ligando PI a PJ, eu tenho um cálculo ali, que a estatística te dá, do soma dos quadrados dos erros. É isso que é o E e J. Ok? Então, para computar o PTJ, eu tenho que agora considerar as alternativas. Então, vamos fazer uma pausa aqui, quando a gente olhou o problema do intervalo, lá a gente tinha uma escolha binária, né? Eu queria escolher o subconjunto de intervalos com maior peso total. E em cada intervalo que eu considerava, eu tinha uma escolha binária. Eu boto ele para dentro ou não boto ele para dentro? Aqui, a gente vai ter uma escolha enária. Tem várias opções, mais do que 2. Tá? Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar, imagina, eu estou olhando até o jésimo ponto. Então, eu vou considerar um ponto anterior a ele, que eu estou chamando de I, né? E vou considerar aqui, de PI a PJ, eu vou traçar uma reta. Então, ali tem um erro associado, que é o erro associado a traçar uma reta de I a J, e tem um custo de uma reta. E os pontos anteriores aí, eu vou escolher a melhor combinação possível de modelo ali. E esse I, ele pode variar, sendo qualquer ponto anterior a J. Então, isso me leva a essa equação de Bellman aqui. Né? Que é o seguinte, olha. O OPT de J, e J no limite vai ser N, né, que são os N pontos, vai ser o seguinte. Você vai considerar qualquer ponto intermediário anterior a J, de 1 até J, que é o I aqui. Você vai traçar uma reta do I ao J, essa parte final vai ser uma reta, então vai ter um erro E e J associado a essa reta, e vai ter um custo C de uma reta I. E os pontos anteriores aí, você vai ver a melhor combinação possível, você vai ver quantas retas você vai colocar ali. Então, tá aí a recursão, tá aí a equação de recorrência aí. Certo? Então, eu quebrei numa parte, vou traçar uma reta, e aqui eu vejo a melhor opção possível. Ok? Deixa eu mostrar isso um passo a passo para ver se isso fica mais claro. Então, vamos ver esse exemplo. Imagina que eu tenho esses pontos aqui, tá? E eu estou calculando o APT de J. Essa é a minha expressão. A ideia é eu pegar um I aqui, né? Traçar uma reta de I até J, que vai ter um erro E e J, que eu vou calcular. Isso é uma fórmula. Você não precisa se preocupar com isso, é uma fórmula. Depois a gente vai falar sobre ela. E vai ter um custo, vai adicionar um custo C ao meu modelo, porque é uma reta. E os pontos anteriores aí, eu vou ver a melhor maneira possível. Só que eu tenho várias opções de I.
Qual opção leva ao menor custo? Porque é isso que eu vou fazer. Então, eu tenho uma opção que é considerar uma reta ligando o ponto imediatamente anterior, ou seja, uma retinha aqui que vai do J-1 ao J, que tem esse erro, provavelmente é zero, né? Porque com 2 pontos você traça uma reta exata. Mas você tem um custo associado a essa uma reta. E você tem a melhor opção possível, e aí vem, em termos de programação dinâmica, vem a memorização, né? Você vai criar uma memória disso aí, né? Mas você vai ter a melhor opção com os pontos anteriores. Então, isso é uma opção, isso é um modelo possível. Outro modelo possível, eu considerar uma reta que vai do J-2 ao J, que tem um erro, que agora provavelmente vai ser diferente de zero. Né? E tem um custo. E aí, os pontos anteriores, eu vejo a melhor opção. Ou considerar uma reta com os 4 últimos pontos, né? Do J-3 até o J. Que tem o seu erro, agrega um custo seu, custo total, e aí eu vejo a melhor opção possível. E isso eu vou fazendo com todos os is anteriores, até no limite, por exemplo, eu chegar aqui, ó. Eu traçar uma reta que vai do 2 até o J. Olha como essa reta já é pior, né? Vai ter um erro bem maior. E eu vejo a opção, a PT1, na verdade, aqui. Ou uma reta só, né? Que tem um custo só, e o APT de zero, que eu vou inicializar com zero. Então, dentre todas essas opções, eu vou escolher aquela que me leva ao menor possível. Por isso que esse problema, diferentemente do problema anterior, ele tem múltiplas opções. E eu vou varrer aí no meu espectro. É a maneira como eu quebrei o meu problema. Ok? Vamos voltar, então, para cá. E aí eu chego no meu algoritmo. Então, tem uma parte inicial, como eu falei, eu tenho que achar os EIJs, né? Para todos os pares de IJ, porque eu considerei todos os segmentos possíveis ali. Então, isso tem que ser computado. Isso, na verdade, é o grande gargalo desse algoritmo. Então, esse aqui, compute SSE, né? O EIJ para os pontos P e PJ. Isso aí tem uma fórmula, tá? Então, isso não faz parte do objetivo aqui da programação dinâmica, mas tem uma fórmula matemática que você plugaria aqui. Mas feito isso, você tendo esse custo, isso aqui que é o cerne, né, da questão da programação dinâmica, que é a memorização. Olha, eu começo considerando o J o primeiro ponto. Quais são as opções que eu tenho ali? Ali eu só tenho uma opção, né, que é uma reta. Aí eu vou, melhor solução possível até o J igual a 2. Aí eu faço aquele passo que a gente mostrou, essa animaçãozinha que eu mostrei há pouco, até o J igual a 2. Depois eu vou o J igual a 3, depois eu vou o J igual a 4, depois eu vou o J5, até o N. Porque na hora que eu chegar no N, lembra, a gente precisou, né, que, olha, para calcular para o J, eu precisei do APT do J-2, do APT do J-3, do APT do J-4, no limite, todos os APTs anteriores, que é o que eu estou chamando de M aqui. Então, aqui a estratégia bottom-up, ela te ajuda aí, porque eu começo com MJ igual a 1, 2, 3. Então, na hora que eu chegar no M do N, né, do último ponto, todos que ele precisar já vão estar calculados. E aí eu posso usar diretamente, por isso que eles estão aqui previamente computados. Ok? Então, essa é a ideia da programação dinâmica aqui. Note que foi uma abordagem diferente da anterior. Antes a gente tinha 2 opções, agora a gente tem N opções, que é a maneira como a gente viu para quebrar o problema em subproblemas. Então, só um parênteses aqui sobre esse problema especificamente, né? Então, tem um teorema do Bellman que a programação dinâmica soluciona esse problema dos mínimos quadrados segmentados em O de N3, usando N2 espaço. N2 espaço porque eu preciso guardar os E e J's, né? Então, eu tenho que pré-computar isso aqui, eu tenho que guardar isso aqui para N2. E o cálculo do EIJ em si, isso aqui é uma fórmula, né? Que vem da estatística. Que cada EIJ é O de N. Né? Então, por isso que ele é N3. O gargalo acaba sendo esse passo aqui, porque eu tenho que fazer para N ao quadrado vezes, e só esse cálculo é linear. Então, isso dá N3. Mas aí isso pode ser melhorado, tem uma maneira de melhorar, se você pré-computar, não ficar calculando isso aqui todas as vezes, todos aqueles, você pré-computa, e acaba que você consegue calcular os EIJs em O de 1. Então, a complexidade vira N2.
ok? Mas isso é um detalhe do problema específico. Eu acho que o ponto principal aqui é a forma de como a gente quebrou, né, em subproblemas e como que tratou isso usando programação dinâmica, ok? Em seguida, a gente vai ver mais um problema para exercitar a programação dinâmica agora de uma maneira diferente, hein? Ok? Mas é o próximo vídeo.